les chaînes et les silences qui auraient dû la ligoter au fond d'elle-même, l'étouffer, l'étrangler, tout au contraire, la délivrer d'elle-même. Que serait-il advenu d'elle si la parole lui avait été accordée, si un choix lui avait été laissé, lorsque son amour la prostituait devant lui? Elle parlait, il est vrai, dans les supplices. Mais peut-on appeler parole ce qui n'est que plainte de cris? Encore la faisait-on souvent taire en la bâillonnant, sur les regards, sur les mains, sur le sexe qui l'outrageait, sur le fouet qui la déchirait. Elle se perdait d'une délirante absence d'elle-même qui la rendait à l'amour et l'approchait peut-être de la mort. Elle était n'importe qui, elle était n'importe laquelle des autres filles, ouverte et forcée comme elle, et qu'elle voyait ouvrir et forcée, car elle le voyait, quand même elle ne devait pas y aider. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. Esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros pra se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar de História de Ó, que é um clássico francês da literatura erótica. Ele foi escrito pela Pauline Réage, que é uma escritora francesa que nasceu em 1907 e faleceu em 1998. O livro foi publicado em 1954. Tem uma continuação que foi publicada em 1969. No Brasil, ele foi publicado pela Ediouro. E também tem uma versão em quadrinhos, que é do Guy Ducrepa. A Isa leu em francês e eu li em português. Você consegue achar no estante virtual. A gente ficou sabendo que nas livrarias tem um pouco de demora. A história se passa em Paris. É sobre a O e o namorado barra amante dela, o René, que um dia ele entra com ela num táxi, leva ela pra um castelo e transforma ela numa escrava sexual. Quando ela sai do castelo e volta a viver com o René, mas agora numa relação 24 horas por dia de submissão aí. Depois ele a entrega pro meio-irmão dele e a O vira escrava do Sir Stephen. É a O se descobrindo enquanto escrava sexual. E pra quem não gosta do sadomasoquismo, não tá acostumado, pode ser bastante pesado. Eu realmente li o livro com uma mão só, mas uma mão ficava cobrindo meu olho nas partes de descrição mais pesadas. É curioso no livro de um jeito que ele não descreve sexo em detalhes. É muito pontual. O que ela descreve em muitos detalhes é o sadomasoquismo. Tem um momento do livro em que eles arrombam a O, como ela tem que passar dias com uma viga, eu não sei qual é a palavra. Basicamente é um plug anal que ela ficou usando. É que a palavra em inglês é algo como, em francês é algo como viga. Mas assim, nos termos atuais, ela está tipo, usando um plug anal por muitos dias cada vez maior. Pro cu dela é cada vez mais arrombado. René tinha explicado a Sir Stephen por que as ancas de O eram tão fáceis e por que ele tinha ficado contente que a tivessem preparado dessa maneira. É porque ele pensara que Sir Stephen gostaria de ter constantemente à disposição sua via predileta. Tinha até acrescentado que, se quisesse, a deixaria para uso exclusivo dele. Ah, quero sim, respondera Sir Stephen. Mas observara que, apesar disso, ele poderia rasgar O. O é sua, respondera René. Embora ela escreva o alargamento de um cu em detalhes, a palavra cu não aparece. E, por exemplo, toda vez que eles vão falar de vagina, eles falam ventre, que é um eufemismo francês para a palavra. É, que em português também é ventre o tempo inteiro, que é muito estranho, porque na edição em português eles falam assim, ele estava com a mão dentro do seu ventre, aí parece que tá rolando fisting, mas na verdade é só, sei lá, uma punhetinha. A impressão que você tem no livro é assim, que ela já começa, antes dela ser levada pro castelo, dela entrar em qualquer tipo de relação sadomasoquista, ela tem esse impulso de ser não livre, de ser toda dele. Sim, antes ela tinha uma dependência, sei lá, emocional e psicológica com ele. Depois que ela começa nessa relação de submissão, como se ela se encontrasse. Era por isso que ela era assim antes, porque na verdade é como se o destino dela, o ser dela, fosse pra ser submissa, fosse pra ser escrava. Ela fica feliz quando ela é a propriedade de alguém. Você vê que no final vai ter um momento no livro em que a O vai ser marcada a ferro, com as iniciais do Sir Stephen, e eles vão colocar duas argolas de ferro na vagina dela e ela se sente orgulhosa daquilo. C'est que René la laissait libre et qu'elle détestait sa liberté. Sa liberté était pire que n'importe quelle chaîne. Sa liberté la séparait de René. O livro tem um aspecto psicológico bem forte. E aí tem um outro trecho em que ela fala disso, que é quando
Porque ela fala assim, quando ela tava no castelo, ela tava amarrada. Ela não conseguia sair. Mas quando ela é entregue ao Sir Stephen, tem uma hora em que ele e o René saem. Ela fica sozinha na sala e ela fica com a bunda pra cima, com a saia levantada. Porque ninguém deu ordem pra ela sair do sofá. Ela pensa, o que tá me prendendo aqui? Eu tô nessa posição, totalmente exposta, mas o que me impede de sair? Que ela fala, quantas vezes em Roissy ela não ficara assim de joelhos, oferecida para qualquer um? Mas lá ela estava presa pelos braceletes que mantinham as mãos juntas, feliz prisioneira a quem tudo era imposto, a quem não perguntavam nada. Aqui era por sua livre e espontânea vontade que continuava seminua, pois bastaria um único gesto, o mesmo que a faria ficar de pé para se cobrir. A promessa a amarrava tanto quanto os braceletes de couro e as correntes. Seria apenas a promessa? E por mais humilhada que estivesse, e talvez por isso mesmo, não haveria também a doce perspectiva de que o prêmio só fosse possível por meio da sua própria humilhação, da sua docilidade em se curvar, da obediência em ficar aberta? René foi embora. Sir Stephen a acompanhou até a porta e ela ficou então esperando sozinha, sem se mexer, sentindo-se na solidão ainda mais exposta, mais prostituída do que quando eles estavam lá. Literariamente, eu achei ele um livro chato, porque ele é muito descritivo e ele é muito seco. O René vai dizer que ela tem que usar as roupas de baixo no jeito específico. E sim, os anos 50, naquela época você tem várias camadas de roupa de baixo. E passa páginas, tipo, numa descrição muito minuciosa. Nhé. Meu, ok, sabe, passa quando é sexo normal, sabe, sexo baunilha, né? Escreve muito pouco. Ela fala mais da roupa que a O tá usando do que propriamente do negócio. A parte em que a Jaqueline, que era uma modelo da O, por quem a O se apaixona e tem vontade de pegar, e até que ela convence a Jaqueline a ir morar com ela. E aí esse momento é a noite em que finalmente a Jaqueline chega no quarto da O, nua e molhada, e deita na cama dela, e aí elas fazem sexo. Só que a descrição basicamente é: a Jaqueline se deita, a O beija ela, acaricia, a Jaqueline geme. E acabou. Tipo... E aí depois ela acorda a Jaqueline no meio da noite e ela diz, ai não, amanhã eu acordo cedo. A não ser nas sessões, realmente, de sadomasoquista, que aí tem um pouco mais de descrição. E usam uns eufemismos meio toscos, assim, tipo, mordaça de carne, tá falando do boquete. Gente, não, tipo... Se você vai escrever literatura erótica, não use esses termos, por favor, tá? Só uma dica, assim. A mordaça de carne. Eu vou pegar um apego nesse termo. Eu vou escrever um conto que vai chamar Mordaça de Carne. Mordaça de carne não é legal. O que a gente mais aprende são os termos que você não precisa usar. Caverna escura e úmida, mordaça de carne, tipo, não use, só evite, tá? Agora, dar panoramicamente, que é do caso Budas Ditosos, isso é legal, você pode usar porque é interessante. Bom, se vai que a gente vai falar de história de O, se você ler algum dos dois, a gente não leu o quadrinho ainda, mas eu acho que eu vou ler. Mas enfim, se você leu, ou se você ler, comente no nosso vídeo ou na nossa página do Facebook, em alguma das nossas redes sociais, diga o que você achou, se você gostou, odiou, se a gente falou alguma merda nesse vídeo. Então, nosso próximo vídeo, na verdade, daqui a 15 dias, é sobre Fogo nas Entranhas. Do Almodóvar. Sim, se você não sabe, o Almodóvar também escrevia livros de putaria antes dele virar diretor de cinema. A gente vai, na verdade, começar a ler Panopopeia, só que ele é um livro muito grande. Então você tem 45 dias para ler Panopopeia com a gente. E, bom, também queria terminar dizendo que é o seguinte, se você está vendo esse vídeo no dia em que ele foi colocado no ar, dia 12 de novembro, então hoje é meu aniversário. Como presente, se inscreva no nosso canal, dê like nesse vídeo, comente, curta nossas páginas, sabe? Tipo, eu sou muito legal, cara. Eu tô fazendo 24 anos, então assim, me dê esse presente. É isso. Muito obrigada e até semana que vem com a hora do chá do Fogo nas Entranhas. As correntes do silêncio que deveriam tê-la amarrado ao fundo de si mesma, sufocado, estrangulado, libertavam-na, pelo contrário, dela mesma. O que teria sido dela se tivesse tido o direito de falar, se tivesse podido escolher, quando o amante a prostituía diante dele? É verdade que ela falava durante os suplícios, mas será que se pode chamar de palavras o que nada mais eram do que queixas e gritos? Além disso, com frequência, faziam-na calar-se, colocando-lhe uma mordaça. Sob os olhares, sob as mãos, sob os sexos que a ultrajavam, sob os chicotes que a dilaceravam, ela se perdia numa delirante ausência de si mesma, que a entregava ao amor e aproximava talvez da morte. Era uma qualquer,
qualquer uma das outras moças abertas e forçadas como ela, e que via sendo abertas e forçadas, pois ela via, mas não devia fazer nada.